Você usa insulina, toma os remédios e mesmo assim a sua glicemia continua alta. E muitas vezes a única resposta que você tem para isso é ajustar ainda mais a dose do remédio. Se isso está acontecendo com você com frequência, eu preciso te dizer que a solução para isso é ajustar a base da sua alimentação. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais ajustes você precisa fazer nesse primeiro momento para começar a ver a sua glicemia responder muito melhor. Alguns alimentos, eles sobem muito rápido a nossa glicemia. E antes, de você pensar em aumentar a dose da sua medicação, você precisa aprender a melhorar a estrutura da sua alimentação. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais ajustes você precisa fazer nesse primeiro momento para começar a ver a sua glicemia responder muito melhor. Alguns alimentos, eles sobem muito rápido a nossa glicemia. E antes, de você pensar em aumentar a dose da sua medicação, você precisa aprender a melhorar a estrutura da sua alimentação. Então é isso que a gente vai ver agora. Então, quando a gente está com a glicemia muito alta, então ali acima de 200, 250, 300, que é uma hemoglobina glicada ali acima de 9, você precisa no primeiro mês reduzir bastante, se possível, eliminar o consumo dos alimentos que disparam a nossa glicemia. E quais são eles? Os alimentos feitos com farinha de trigo. Então, pão francês, pão de forma e mesmo pão de forma integral. Porque se você for analisar ali o rótulo, o principal ingrediente é a farinha, de trigo refinada. Também bolos, biscoitos, bolacha, água e sal e alimentos com açúcar. Então, e lembrar, que não é só o açúcar de adição ali nos alimentos, mas biscoitos, bolachas, preparações doces também tem bastante açúcar. E não que você vai cortar esses alimentos para sempre da sua vida, mas se hoje a sua glicemia está muito descontrolada, o médico sugeriu aumentar ali a dose da insulina ou a dose da medicação via oral, o primeiro passo nesse primeiro mês é sim reduzir bastante a ingestão de alimentos que disparam a glicemia. Então, alimentos à base de farinha de trigo ou alimentos com açúcar. E depois que a sua glicemia já estiver controlada, a gente pode colocar esses alimentos, fazendo uma combinação adequada, que eu vou explicar. Mas aí a gente pode, tornar a sua alimentação mais flexível. Mas nesse momento inicial, que a sua glicemia está descontrolada, eu sugiro que você reduza o consumo desses alimentos por pelo menos 30 dias. E pensa que você não vai passar fome, muito pelo contrário, você vai aprender a se alimentar melhor. E isso muitas vezes é até uma alimentação com maior quantidade de alimentos, só que alimentos certos, certos alimentos estratégicos que melhoram muito saciedade, ingestão de fibras. Então vamos continuar aqui para eu falar mais sobre isso. Então, nesse primeiro momento, que a sua glicemia está mais alta, o corpo está com muita dificuldade de lidar com uma quantidade excessiva ali de carboidratos nas refeições. Então, por exemplo, no café da manhã, eu sugiro que você troque o pão francês, ou pão de forma, ou biscoito abissal, e até mesmo frutas comuns como banana, manga, por outros alimentos que são também muito mais nutritivos e tem menos carboidratos. Então você aprender a fazer um pão low carb, que é um pão feito com farinha de amêndoas, ou uma panqueca de frigideira também feita com farinha de amêndoas, farelo de aveia, psyllium, ovo. É uma panqueca muito fácil de fazer. Ela você encontra, receitas com o nome de crepe low carb ou pão de frigideira. Então esses alimentos, eles tem muito mais fibras, gorduras de boa qualidade, tem proteína, porque você vai acrescentar o ovo ali na receita. Então, a resposta na sua glicemia vai ser muito melhor. E nessas refeições, por exemplo, no café da manhã, como eu falei, colocar mais fontes de proteína. Então, alimentos fontes, como ovos, um patê de frango, um patê de atum caseiro, também os queijos
iogurte natural. Então você vai colocar mais alimentos com fontes de proteínas e menos carboidratos. Boas opções de frutas neste momento, né, que a sua glicemia está mais alta. Frutas também com pouco carboidrato, como abacate, o coco fresco, morango, ameixa. E claro que as outras frutas não é que você tem que excluir completamente, mas nesse primeiro momento você vai limitar a quantidade. Então, por exemplo, se nesse café da manhã você vai tomar um café, o pão low carb e ovo mexido, mas você quer também colocar uma fruta, coloca, por exemplo, meia maçã, ou uma fatia pequena de manga, ou uma fatia pequena de mamão, ali cerca de 100 gramas. E no almoço, a gente também vai limitar nesse momento mais a quantidade ali do alimento fonte de carboidrato. Então, por exemplo, você consome normalmente arroz branco, ou arroz integral, ou batata, ou macarrão. Nesse momento, o macarrão, né, que é fonte de carboidrato e normalmente feito à base de farinha de trigo, eu sugiro que você não consuma e troque, então, pelo arroz integral. Quinoa também é um alimento muito bom. Batata doce tem uma melhor resposta na glicemia, você pode fazer ela cozida, assada. E limite o consumo, né, a quantidade, até 50 gramas, que são cerca de 2 colheres de sopa. Então, assim que a gente vai fazer no almoço, limitar a quantidade ali da fonte de carboidrato. Já no jantar, eu sugiro que você não coloque a fonte de carboidrato. Então, você vai fazer um jantar ali com legumes, verduras, a carne, e não vai colocar arroz, batata, nem macarrão nesse primeiro momento. E você vai caprichar bastante, né, na quantidade de verduras e legumes, justamente para dar mais saciedade. E incluir as fontes de fibras nesse processo é muito importante também. Por quê? As fibras fazem com que a gente tenha uma absorção do açúcar, da glicose, né, no nosso intestino, de forma mais lenta. E elas vão ajudar muito na saúde intestinal, que é super importante para o processo ali de, de evitar a resistência à insulina. Então, fontes de fibras que você pode colocar aí no seu dia a dia. As folhas verdes, então, sempre incluir no almoço e no jantar. E tem algumas farinhas muito ricas em fibras e com pouquíssimo carboidrato, como psyllium, você pode consumir uma colher de sopa 2 vezes por dia, fibra de maracujá ou a farinha de linhaça. Outro ponto importante são os lanches. Quando a glicemia está alta, os lanches que você faz ao longo do dia, eles precisam te trazer muita saciedade e evitar esses picos aí na sua glicemia. Então, o que você vai comer nesse lanche da manhã, lanche da tarde ou na ceia? Boas opções são o iogurte natural, aquele com 2 ingredientes e uma fonte de fibra. Então, colocar o psyllium, farinha de linhaça ou fibra de maracujá. Outra opção também muito interessante, o abacate. O abacate é rico em gorduras de boa qualidade, tem pouco carboidrato e dá bastante saciedade. Também coco fresco, queijo, então queijo meia cura, Minas padrão, queijo branco. E outro ponto importante são as frutas. Quando a sua glicemia está alta, vale limitar o consumo das frutas, porque apesar de ser um alimento natural e saudável, elas impactam na nossa glicemia. Então, priorize as frutas com menor quantidade de carboidrato, como o coco fresco, o abacate, o morango, o mirtilo, a ameixa. Ou se você for comer outras frutas que têm mais carboidratos, limite a quantidade. Por exemplo, uma fatia pequena de melão, mamão ou manga, ou meia maçã, também são boas opções, ou meia laranja. E se no momento de consumir a fruta você inclui uma fonte de fibra, como por exemplo o psyllium, a farinha de linhaça ou a fibra de maracujá, você melhora muito a resposta ali na sua glicemia. E também se você colocar junto um alimento com mais proteína, como por exemplo um ovo cozido ou mexido, ou uma fatia de queijo Minas padrão ou queijo branco. E outro fator importante, quando você está com a glicemia descontrolada, é muito comum que você sinta uma fome excessiva, justamente porque a glicose, que é esse nutriente que dá energia para as nossas células, não está sendo utilizado da maneira correta. Então, o corpo passa uma informação para o seu cérebro que você precisa
de mais alimento. Então você fica naquele ciclo vicioso, come mais, sente mais fome e a glicemia fica muito descontrolada. E quando você coloca alimentos na sua rotina, com mais gorduras de boa qualidade, com mais proteína e mais fibras, isso melhora muito a sensação de saciedade após as refeições. E assim você começa a ver a sua glicemia estabilizar. Quando a base da sua alimentação é bem organizada e de forma prática, né, de uma forma que realmente você consiga colocar aí no seu dia a dia, a sua glicemia responde muito melhor. E se você quer a minha ajuda para fazer isso de forma individualizada, para a sua rotina, de acordo com seus exames, com a medicação que você já toma, clica no link aqui na descrição para conhecer a minha mentoria Vida em Linha. E até o próximo vídeo.